Oi, Bruna, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer, seja muito bem-vinda. Como é que é a sua expectativa para hoje? Olá, obrigada pelo convite. Tô aqui querendo falar tudo o que for legal pra gente contar do processo. Isso aí. Então, antes de a gente falar sobre Estrambelhada, que é a sua nova música, eu queria perguntar um pouco como é que a arte, a arte veio na sua vida. Como é que você começou com a arte? Eu acho que foi uma coisa que desde pequena, assim, porque a minha mãe ela é bailarina, então de alguma forma eu Uhum. estava sempre ali vendo ela coreografar, ensaiar nas coxias, participando de ensaios. E de muito pequena eu comecei a participar de grupos de dança já. A coisa do canto sempre foi muito presente na minha família, porque meus tios tocam, então a gente fazia rodas de violão, ficava aquela coisa com aqueles livrinhos, sabe, com aquelas cifrinhas, lá Sim, em sim. 92, 94. E acho que foi um pouco desse ambiente, assim, né? Teve uma outra parte da família que tinha uma coisa com desenho, com pintura, então de alguma forma eu estava sempre em volta com alguma arte, com bastante presença no dia a dia. Acho que começou por aí, e daí uma vez que te bica, é difícil você escapar, né? Verdade. E quando foi que você passou a ver ela como uma profissão, como algo profissional e não como um hobby, apenas como um gosto? Eu acho que desde muito pequena já eu entendia, porque como eu tinha essa vivência de acompanhar minha Uhum. mãe, de ter referências de alguns artistas, eu entendia que isso era possível, né? Não era só uma brincadeira, que era uma profissão. E eu acho que a primeira manifestação artística, assim, a primeira arte que me chamou a atenção numa forma profissional, que eu lembro que eu era muito pequena, que eu falei, quero trabalhar com isso, foi o cinema, né? Que Ah, eu legal. assisti filmes. Então, eu crescia vendo making of de processo criativo, de por trás das cenas, e queria muito vivenciar aquela coisa toda, assim. Então, acho que eu resolvi de pequena e fui atrás disso. A música já veio de uma forma mais orgânica. Uhum. E o que mais te encantava nessas duas formas de arte, tanto o cinema como a música? Eu acho que é a possibilidade de viajar para outras atmosferas, assim, e de você vivenciar vidas que não são as suas, sabe? Era essa coisa de um dia eu poder ser uma outra pessoa, que eu acho que até hoje é o que me move, assim, no audiovisual, é que um dia eu posso estar numa fábrica, outro dia eu estou num teatro, outro dia eu estou na casa de alguém, diferentes lugares do mundo. Uhum. Então, é essa possibilidade de vivenciar outras existências ao máximo possível, né? Uhum. E a música, ela faz isso de uma forma mais, como é que eu vou dizer? É diferente, mas ela também faz isso, ela também causa essa viagem, essa coisa de te faz te sentir diferente, muda a percepção que você tem de você mesmo. Então, você estava ouvindo uma música mais agitada, você fica mais agitado, você vai para você ouve uma música melancólica, você vai para um outro lugar de emoção. Então, eu acho que é essas brincadeiras de emoções, assim, que me despertaram sempre essa curiosidade, essa vontade de brincar, de trabalhar com a Legal. arte, enfim. E sobre essas emoções, agora falando um pouco da música, qual delas que te levou a destrambelhada? Como é que você chegou até essa música? Cara, eu acho que a Destrambelhada é um pouco de raiva, assim. Eu acho que vai para esse lugar de uma rebeldia, de uma revolta, enfim, né? Essa música, acho que ela atiça esse lugar, assim, de te dar uma. Na força do ódio, assim, sabe? Eu acho que ela é Sim. bem essa. É esse E lugar. pra você, Bruno, o que que ela representa? Cara, eu acho que a Destrambelhada, ela vai falar muito dessa rebeldia em relação a palavras que eram me dadas quando eu era pequena e que me limitavam o meu movimento e quem eu era, assim, de criança, e que eu carreguei por muitos anos comigo. Então é como se eu me apropriasse dessas palavras, e é isso mesmo. Vocês tentaram me Sim. limitar, né, de alguma forma, porque eu era diferente. Então eu era mesmo, a Uhum. ideia é como se eu me apropriasse dessa palavra e tirasse ela de um lugar de opressão e vestisse ela para ser quem eu sou, sei lá, de alguma Tá. forma. Eu acho que é um pouco isso. Então ela vem muito de experiência pessoal sua, né? De vivências pessoais, né? Que você teve. Foi em época de adolescência, escola. É, de pequena, assim, e acho que depois de adulta eu estava sempre tentando segurar a onda para não ser destrambelhada, né? Então, controlando Uhum. ali talvez a minha essência maior. Então, ela é muito pessoal, mas foi legal porque no processo de fazer ela, né?
eu fui descobrindo que talvez ela não fosse tão pessoal assim, e outras pessoas se relacionassem, outras sim, mulheres, outras pessoas que trans, né, que não, que estão ali de alguma forma sempre tendo que limitar quem elas são e até onde elas sim, gostariam de ir, enfim. Então, de alguma forma, ela ganhou uma extensão que vai além de mim, assim. sim. Isso é um medo que atinge muitas pessoas, né? Essa questão, né? De ser mesmo, né? Por esse lado, como você acha que a sua música possa ajudar essas pessoas? Ah, eu acho que eu talvez seja um pouco prepotente achar que vai ajudar alguém, mas no mínimo dar essa cutucada ali na força do ódio para as Sim, pessoas terem alguma força para, tipo, irem atrás de pavimentar caminhos para que elas possam ser elas mesmas, assim, né? Tipo, entender quais foram os meios que fecharam elas, isolaram elas delas mesmas ou da sociedade de alguma forma, e uhum, lutarem contra essas forças para que elas possam se expressar verdadeiramente e bancando, né, tudo que precisa para sustentar quem você é, porque não é só você sair por aí sendo quem você é, né? Você tem que sim, bancar isso com você uhum, mesmo. E eu acho que é um verdade. pouco sobre isso. E para a composição e produção dessa faixa, você contou com a colaboração da Erika Silva. Como é que aconteceu esse trabalho entre vocês? Bom, quando todo o processo meu que eu crio, eu trabalho muito a partir da melodia, e Uhum, do texto poético e da voz, né? Eu até componho alguma coisa ou outra com violão, mas parece que eu consigo fazer coisas muito mais interessantes quando eu brinco com a minha voz ali, que eu realmente é um instrumento que eu pesquiso e tal. E daí a Destrambelhada começou dessa forma. Eu criei essa melodia, essa letra, e daí levei para a Érica, porque me indicaram, eu uhum, estava buscando muito uma produtora mulher na época, e daí me indicaram o sim, trabalho da Érica, enfim, o trabalho dela é impecável, ela é maravilhosa. Cheguei com a uhum, música para a Érica e falei, ó, tá aqui a minha capela da Destramelhada, com uma estrutura prévia, você é afim de trabalhar comigo nesse projeto, como é para você? Dela topou, né, se interessou, e eu cheguei com algumas coisas para ela, porque como eu venho do audiovisual, essa coisa do som de coisas acontecendo para mim é muito importante. Então aconteceu isso nas outras sim, músicas, já que eu sei, né? Tipo, tudo um tem som de batimento cardíaco. No scrolling a gente usou barulhos de gadget, de widget, essas coisas de sim. celular, de aplicativo e Simpatia, tal. né? Transando, né? É, de Uhum, alguma forma eu gosto disso, de trazer quase como é que a gente transforma um som real em uma música, pela repetição desse som, enfim. E daí eu também queria trabalhar com um coro de cantoras, que algumas cantoras que eu convidei para participar da música. E daí eu levei esses sim, desafios para Eric. Falei, ó, quero barulho de coisa, e queria muito que essas cantoras participassem. Como é que a gente trabalha esse coro na música? Porque na versão que eu fiz a capela ainda não tinha. E outra coisa que é interessante é que eu não cheguei com referências de músicas para Erika, eu cheguei com umas referências de vídeo. Eu falei, Erika, eu quero fazer essa música tipo esse vídeo dela, meu Deus. Você tá uhum, me dando um desenho de som. Eu falei, como que a gente constrói que essa harmonia ela conte uma história, né? Que ela tenha esse interesse de criando uma tensão e de em algum momento tem um sim, alívio. Enfim, eu queria muito que tivesse um momento que tivesse uma coisa quebrando no meio da música. E daí a Erika pegou isso tudo que eu falei, trouxe as referências dela, me mostrou várias coisas, começou a construir tudo isso que era muito abstrato, né? Eu acho que a única coisa sim, tangível era mesmo a gravação da capela, e começou a traduzir numa coisa mais tangível. uhum, E daí ela propôs algumas coisas de estrutura na montagem, como é que seria esse coro, enfim. Então foi um processo bem legal, a gente demorou alguns meses, assim, quase acho que um ano, né, em alguns encontros, ela tinha um sim, tempo para trabalhar, voltava. Aí teve o dia que a gente gravou o coro, que a Kluber, que é uma cantora daqui de Curitiba, também fez a direção uhum, musical, e foi uma sensação muito legal de estar com várias cantoras no mesmo ambiente, porque geralmente a gente tá sozinha, né? E daí ali a gente tava em sim, 6, sim. Uhum. e Essa foi. parte, desculpa interromper. Essa parte que você falou de conectar o audiovisual, né, a imagem com a música. Essa parte, você acha que foi uma das mais difíceis de trabalhar? Eu acho que não, talvez para a Érica, né? Porque ela que teve Uhum, que sim, pensar ali como usar, então ela trouxe, sei lá, barulho de bolinha de ping-pong, de sinuca, o próprio prato, mas para mim já era meio que eu penso nisso, né? De alguma forma, isso está sempre
eu sugeria coisas nesse sentido, então eu acho que foi mais o trabalho dela de entender. Mas eu acho que a gente também está nesse momento de trabalhar com samples, né, com roubar trechos de algumas coisas de filme e inserir nas músicas. Então eu acho que essa coisa que eu gosto muito, está muito em diálogo com um movimento que já acontece faz algum tempo. Então acho que Uhum. não foi tão impossível assim de fazer, né? Mas talvez mais desafiador. Legal. E nessa questão do processo criativo, como é que nasce uma música sua? Geralmente você já tem, é de uma única forma ou depende da situação? Eu acho que é, depende bastante, porque acontece de que nem eu começo a escrever uma poesia, e de alguma forma, quando eu leio ela, e de uma forma aleatória, né? Vai vindo ideias e eu paro, escrevo e guardo, depois eu pego de novo. Algumas coisas já meio que eu tô passando por alguma coisa e é um jeito até terapêutico de eu lidar com aquilo, e aquilo vai se Sim. transformando em algo. É Uhum. isso, uma dor que vai virar uma coisa bonita no fim das contas. Uhum. Mas tem vezes que tem uma harmonia que alguém traz para mim, e daí eu tenho que pensar numa melodia para trabalhar essa harmonia. No geral, né, das coisas que eu lancei, a maioria, as individuais, assim, que eu fiz sozinha, parte desse texto poético que eu começo a brincar com como sonorizar ele. E a poesia, ela já tem um ritmo ali dela, né, uma métrica. Então ela já meio que Sim. vem cantada, assim. E daí eu fico fazendo uns barulhinhos, assim, enfim, Uhum. fazendo algum tipo de ritmo, É. porque acho que o meu texto, ele vai muito mais para um... É bem rítmico, mais do que melódico, assim, né, o que eu acho, o que eu escrevo. Como você é uma artista que trabalha nesses dois, em vários meios, né, não só na música, no cinema também, um dos maiores desafios que tem é a gente trabalhar com a criatividade, né, que ela acaba fazendo parte do nosso dia a dia quase 100%. Nesse caso, você se referiu ao que o pessoal faz de pegar algumas referências de algumas produções já, né, alguns filmes, né, pegar Uhum. pedacinhos de filmes. Você acha que hoje em dia ser totalmente criativo tem se tornado um desafio de pessoas? Ainda mais com essa tendência da gente pegar muito mais, copiar, do que a gente criar algo novo. Eu não sei se é mais difícil ou não, mas a gente tem acesso a muito mais coisa e a gente fica sabendo que pessoas estão fazendo coisas muito parecidas com a gente ao mesmo tempo, sem que a gente soubesse que elas estão fazendo, né? Eu acho, Sim. de alguma forma. É engraçado que alguém possa alguma coisa. Você não sabe quem que inventou, quem que fez primeiro, quem que veio depois, é. E Aham. eu vejo um pouco as coisas de um jeito meio doido, porque na medida em que tá tudo no mundo e a gente tá se relacionando, né, essa coisa de autoria, ela é super confusa para mim, né? Você pega uma imagem, daí você Uhum. reutiliza essa imagem, rasga, tipo, quantas pessoas já fizeram alguma coisa a partir da Mona Lisa, sei lá, né? Pensando em artes visuais, enfim. Sim, sim. Então a gente vai bebendo um do outro e vai criando essa coisa meio junta. Mas sobre ser mais difícil, eu não sei, de alguma forma a gente tem mais acesso a coisas, então tem mais repertório para você trabalhar com isso. A gente tem cada vez mais ferramentas disponíveis, assim, nessa coisa do próprio telefone, às vezes, se poder editar um vídeo, tirando Sim. essas ferramentas analógicas de tinta, enfim, o próprio corpo, né? Ele é uma ferramenta de criação. Eu acho que talvez o que é difícil disso tudo é uma demanda muito rápida e frequente, que você tem que tirar coisas da cartola, ter uma boa ideia e produzir isso bem feito muito rápido. Isso eu acho um desafio, assim. Eu acho que a gente até Sim. consegue, mas a gente dá uma tiltada, assim, né? Dá uma pirada. Eu acho É, que é isso. isso você fala de não ser no nosso próprio ritmo, né? Que a gente gostaria que fosse, né? A demanda por entretenimento, no caso. É. É como se a gente Uhum. colocasse a criatividade numa linha de montagem, né? Como se desse pra gente Uhum. ter uma ideia boa a cada 5 minutos, que nem eles produzem um caminhão a cada 5 minutos, sei lá, como é que é essa conta da Sim, indústria, né? verdade. Então é uma Uhum. industrialização da criatividade, eu acho isso confuso. Nesse sentido, talvez a gente gere muito mais coisas parecidas, porque como a gente tem que fazer rápido, o processo da linha de Uhum. montagem é esse, né? Vários caminhões iguais. Então, talvez Sim. saiam várias ideias iguais. Eu É. acho que é isso. Então, mas nesse caso, como é que você lida com a situação? Que eu falo até do processo de composição, que muitas vezes a gente acaba seguindo uma tendência, né? Algo que está em tendência no mercado, né? Como é que você divide essa parte de ter que seguir uma tendência para poder, que a música é seu produto, no caso, a arte é seu produto.
para você seguir essa tendência e vender a sua arte ou fazer o que você acha que é bom dessa forma? É, é que eu acho que como eu tô ainda nessa fase de transição para o canto e cada vez entendendo mais como é que isso reverbera enquanto carreira, em rotina, né? Cada mês que passa, vou entendendo mais coisas. Eu não tenho uma pressão tão grande com esse produto que ele tenha uma cara específica. Então, e eu nem Uhum. quero ter. Eu, eu consigo brincar com coisas que eu realmente acredito, e claro, na medida em que eu vou trabalhando com produtores musicais, porque eu não sei produzir a música, né? Eu faço a composição. Uhum. Só esperar a moto aqui. Aqui também tá Mas passando na medida em direto. que eu não tenho. Oi? Aqui também tá passando direto, peço desculpas também. Não, imagina, eu nem ouvi, mas aqui que passou acho que uma Harley foi o walk. Mas enfim. É, aí, como eu não dependo disso, eu posso. E o meu objetivo é isso. Eu quero tentar fazer uma música cada vez mais honesta, com coisas que eu acredito, com sonoridades que eu estou pesquisando. E daí, nessa troca com os produtores, eles acabam me trazendo referências de coisas que estão mais atuais, até porque está mais no dia a dia deles. Essa coisa, talvez mercadológica, enfim, da música, né? Uhum. Por causa de uma demanda que eles atendem ali para produzir. E acaba trazendo uma coisa minha que é um pouco mais espacial para uma coisa mais pé no chão, assim, né? Mais musical e Sim. menos artistona. Eu acho que o meu trampo de pensar o meu trabalho como produto tá no como eu vou divulgar. Então, nisso eu Uhum. vou tentar beber como é que estão sendo feitos os vídeos, que formas que eu posso. Enfim, dentro disso que está posto no mercado, do que é aceito, do que vai dar boa, né? Tipo, dessas Uhum. receitinhas, eu tento ver o que, que é positivo para mim, o que, que eu posso usar para criar alguma coisa que eu acredito dentro disso. Mas eu tento não Sim. ficar presa dentro dessa lógica, porque Uhum. muito triste, eu acho É. muito triste. Sobre essa questão da divulgação, como é que você vê o papel das redes sociais nisso, na arte? Eu acho que é uma ferramenta super importante, que realmente dá resultados, né? Eu acho que está pulverizando outros artistas, talvez até diluindo. Cada vez parece que a gente tem menos artistas gigantes e mais artistas médios, enfim, parece que rola uma distribuição melhor. Ainda assim, eu acho que a rede social ela cresce muito em função da atenção que a gente tem dado para a rede social, né? Então, quanto mais Sim. pessoas dizem que aquilo é importante, mais a gente acredita que aquilo é importante, a gente vai transformando a formiguinha num monstro, muito por essa crença. Mas, Sim. e daí eu acho que vale a pena pensar, porque senão, né, pode ser que a gente adoeça ali nesse meio, né, de estar recebendo É. informação o tempo todo e tal. Mas eu acho que é uma ferramenta muito massa para divulgar, para chegar em lugares distantes, né? Tipo, se, pô, uma pessoa lá na Coreia, sei lá, nos Estados Unidos, na França, pode ouvir sua música. Sim. E antes isso Essa era coisa. pouquíssimo impossível, né? Então, acho que de Uhum. alguma forma ela é democrática, assim. Verdade. E sobre a questão estrambelhada, ela fala muito da desconstrução de estereótipos, né, nesse caso. Como você vê o papel da música e da arte visual em si nesse trabalho de desconstrução de estereótipos na sociedade? É, de alguma forma tem a ver com a linha de montagem, porque o estereótipo é como se ele desse um caminho padrão que a gente tem que reproduzir, né? Igual uma esteira de linha de montagem. Então eu acho que Uhum. a arte ela vem discutir esses padrões, né? Seja um padrão de beleza, seja um padrão de comportamento, né? Tem vários padrões. Então ela dá essa chacoalhada, ela dá essa pausa na esteira de reprodução, faz a gente refletir um pouco, pensar eu sou isso mesmo? Uhum. Quanto que eu sou isso? Quanto que tá me encaixotando? O que que eu quero disso? O que que eu não quero mais? E daí eu acho que, né, tanto nos materiais visuais, eu trabalhei muito com revistas de moda e rasguei as fotos dos rostos e brinquei com isso, né? Tô Uhum. trabalhando bastante isso nos materiais de vídeo também. Sim. É meio que, pô, não quero ter que seguir um modelo, sabe? Eu quero. E ao Uhum. mesmo tempo, também não posso negar que essas coisas me interferem na minha vida, né? Que é um bombardeio de informação. Então, de alguma forma, eu sou também um pouco desses rasgos, dessas misturas, desses padrões, mas também tem coisa que eu não sou. Então, eu acho que é essa busca por rasgar esse estereótipo de mim, assim, né? Lembrar Sim. que as pessoas têm muito mais camadas do que só a cara, enfim.
Essas fotos inclusive, foi que a gente recebeu para divulgação, né, da entrevista. Cara, eu fiquei olhando pro ensaio e falei assim, gente, criativo pra caramba. É, que bom. Que massa. E falando um pouco, esse lançamento ele marca o início do seu primeiro EP. Como está o processo de construção do projeto? Quais são os próximos passos? É, eu, a gente, tô falando que Destrambelhada é tipo o início de um ciclo, assim, que daí tô Uhum, entendendo várias coisas que eu não entendi com as outras músicas ainda com essa música. Eu acho que eu tive muito mais envolvimento na produção dessa música e trouxe muito mais coisas do que eu queria do que nas outras, porque eu ainda estava sacando o terreno, agora eu já consegui conversar muito mais com a Érica, a gente teve esse espaço de troca, assim. E daí pro EP, eu acho que é uma continuação disso. Eu tô fazendo esse EP com o Henrique Geladeira, e algumas músicas eram harmonias dele que eu criei melodias, algumas eram poesias minhas, com composições minhas que ele foi trabalhando na produção. E a gente segue nessa ideia de trabalhar com os foleys, com esse som que ele é meio estranho. Mas tem muito do Henrique também, de referências dele, que ele gosta de trabalhar uma guitarra com ruídos, então é meio que uma mescla, de alguma sim. forma. Eu gosto de usar E, som de coisa, ele gosta de produzir ruído no instrumento, né? Eu acho que tem uma estranheza que uhum, dialoga. sim. E sobre isso que você falou, de trabalhar seu marco na sua carreira, acredito que para sua vida também, né, para o seu modo de pensar também, né, como artista, como ser humano, como você compara a Bruna de antes dessa música para agora, trabalhando nela? Acho que ela tá mais destrambelhada. Ou, É, ou talvez assim, mais madura, assim, né? Tipo, mais destrambelhada no sentido de mais apropriada de mim mesma, assim, né? Mais segura comigo mesma. E mais madura, né? Até na parte da música, de estar, aquilo que eu comentei ali, né? De estar podendo pensar um pouco mais o que eu tô fazendo musicalmente, propondo coisas, enfim, cada vez mais. Porque acho que é isso, o audiovisual tem muita segurança. A música é uma coisa que eu tô tateando ainda e aprendendo. Então, com certeza, esse processo eu aprendi muito sobre o mercado, sobre fazer música, enfim, dá para esse EP vir já muito mais maduro, né? boa. E falando nisso, para finalizar, eu sempre encerro com uma pergunta mais reflexiva, professor. Nesse caso, você realmente, pelo que eu conheci de você aqui e pesquisando, né? Você vive para a arte, né? Você trabalha, seu dia a dia é a arte. Como seria a sua vida se não tivesse conhecido a arte hoje? O que você estaria fazendo? Nossa, que difícil, né? Consegui. Porque é difícil porque eu acho que nunca vivi sem a arte. Eu tive uma pausa, talvez, em que eu foquei só no meu trabalho com a publicidade, porque eu dirijo filmes de publicidade. E eu vou te falar que foi um período bem triste, assim. De alguma forma, eu me fez muita falta. E eu não sabia dizer, porque era um ritmo muito acelerado de trabalho, mas eu Sim. vivia muito mal-humorada, assim. Uhum. E eu até, como eu editava, eu ouvia pouca música, porque sempre que eu estava trabalhando, eu estava ouvindo as músicas dos filmes que eu estava editando, das Sim. publicidades, as jingles e tal, então fez falta. Eu acho Uhum. que é isso. E eu acho que, sei lá, a gente morre sem arte, porque a gente é atravessado pela arte o tempo todo, né? Tipo, essa criação, essa que é uma Sim. brincadeira, né? De alguma forma, te tira daquilo do dia a dia, do cotidiano. Uhum. Você vai num show e você sai inspirado, você vai num filme e você chora. Aquela coisa que, tipo, mexe com o que você sente. Porque num dia a dia sem arte, é quase como se a gente tivesse que matar o que a gente sente, né? Ah, seja profissional, seja mais prático. E Sim. a arte, ela vem remexer com essa praticidade toda, né? E é muito bom, porque senão a Sem gente contar vive que uma água parada. ela é presente, ela é presente de várias formas também, né? Se contar isso, né? Não tem uma forma definida. É, tá num filme, tá num show, tá numa pessoa fazendo uma performance dentro de um ônibus, num metrô, tá num videogame que você joga de alguma forma, né? Fora que ela também tá mesclada em coisas Sim, industriais mesmo, o desenho de um carro, um livro que você lê a verdade. diagramação do livro, para além da própria história que tá ali dentro. Enfim, a gente Isso tenta fugir, de mas a gente não consegue.
Acho que travou. Publicidade. Deu. Voltou, agora voltou. Oi, tô? Voltou. Isso que você falou de publicidade, o que que te levou à publicidade? É porque eu queria trabalhar com cinema, né? Uhum, E acho que muitos amigos meus na época que eu tinha trabalhavam na publicidade e a gente entendia como um caminho para chegar no cinema de alguma forma. Porque eu tenho a minha produtora de vídeo. Então, uhum, acabei indo para publicidade nessa coisa de talvez trabalhar com ficção, de trabalhar com cinema, mas para poder trabalhar com esse fazer audiovisual no dia a dia ali, né? De alguma forma a gente tem que contar histórias, pensar a movimentação de câmera, uhum. enfim. E foi mais isso. Legal. Bruna, mais uma vez, obrigado demais por você ter participado, adorei te entrevistar. E para quem conheceu você a partir da nossa conversa, onde é que a gente encontra o seu trabalho? Redes sociais, plataformas musicais? Onde você está? Bom, eu tô no Instagram como Oi Bruna Pena, então ali eu sempre posto as atualizações, os lançamentos, é como eu, né, me comunico. E para ouvir o meu trampo dá para escutar na Spotify, no Tidal, enfim, no Deezer. Eu tô em todas as plataformas, no YouTube, no Music. No YouTube é legal que tem os vídeos também, tem os videoclipes, que eu sempre Sim. trabalho as duas coisas em paralelo, né, já que eu sou nos dois mundos. É, Então dá para sacar os materiais visuais, mas no mais eu tô ali no streaming. é. O YouTube é bom que você vê a experiência completa. Você vê o vídeo com o anúncio, tem esse. Agora eu fiz ele. Isso. Então, muito obrigado, Bruno. Muito obrigada a você pelo convite.